A pregadora Helena Raquel tem recebido algumas críticas de pastores que não aceitam o pastorado feminino, como o pastor e youtuber Rodrigo Mocelin. Por que tanta gente de esquerda está adorando o discurso da Helena Raquel? A Xuxa, a Janja do Janjo, Tabata Amaral e tantos outros. Segundo, por que tantos pastores estão ignorando a desobediência dela de ser pastor e estar pregando num culto? É óbvio, ele diz, não, mas ela falou algumas verdades, ninguém ignora isso. Mas pode o Espírito Santo escrever uma proibição e depois capacitar alguém para desobedecer a sua ordem? Porque o mesmo Espírito que capacita um pregador é o Espírito Santo que escreveu a Escritura. O pastor Silas Malafaia e a cantora Sara Farias comentam sobre o pastorado feminino. Você dizer que não existe pastora, você não pode afirmar uma coisa que a Bíblia não afirma, certo? A Bíblia não tem essa afirmação. Então, eu não posso afirmar o que a Bíblia não afirma. Aqui é um princípio mínimo teológico da ciência da interpretação da Bíblia, que é a hermenêutica. E o que fala para os pastores que usam o texto da Bíblia que fala que a mulher não pode ensinar? Que muitos pastores usam isso como argumento. Você não pode, quando diz que as mulheres têm que estar caladas na igreja, uma questão de Paulo, né? Porque naquela igreja, e qual é o outro texto que se repete? Para você fazer um fundamento doutrinário, você tem que ter vários textos, tem que ter uma coisa chamada contexto. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, eu não posso isolar um texto. Por exemplo, também lá tem dizendo que não é honroso para o homem usar cabelo crescido. Qual é o contexto? Tem outro texto? Não tem. Então, Paulo está falando de algo exclusivo e peculiar daquela igreja. Porque para ser doutrina para a igreja tem que ter contexto. Tem que ter vários textos. O mesmo se aplica ao livro de Levíticos, por exemplo? Aí o Antigo Testamento, você só pode aplicar o Antigo Testamento naquilo que é repetido no Novo. Então você não pode escolher. Estou dizendo, quando você tem as cartas do apóstolo Paulo, ou a Bíblia no Novo Testamento, para você ter algo que você diga assim, isso aqui é para a igreja, você tem que ter vários textos. Isso aqui é para a igreja. Tem que ter vários textos. Se não tiver, não é uma doutrina. Paulo está tratando de uma situação local, geográfica, temporal, daquele. Por algum acaso, a mulher, né? Aí é desonroso para a mulher ter a cabeça rapada. Tá bom. Então a mulher que o cabelo não cresce, como é que fica? O meu, gente. Não, e tem outras que é muito menor do que o seu. Então, e aí? Então elas estão o quê? Desonrando a Deus? O que havia naquela época, naquela cidade, que a mulher andava com a cabeça rapada, que era prostituta? Então, você tem que ver o contexto. Onde Jesus falou sobre isso? Tem mais alguém que falou? Tem mais algum texto? Então a gente não pode fazer uma doutrina a partir de uma palavra. Então você dizer assim, a Bíblia não fala para consagrar pastores. Então me diz onde é que está o texto que é contra. Acabou a história aí. Está encerrada a história aqui. Se eu tivesse assim, as mulheres não podem ser ministros do Evangelho. Acabou. Nenhuma mulher pode ser consagrada a nada. Nenhuma mulher. Eu acredito que aí tem a minha inteligência. Ok? Eu acredito que a mulher tem um papel fantástico na igreja. Fundamental na igreja. A mulher tem um papel na igreja. Certo? Ela tem o seu papel na igreja. Ela tem a sua vocação. Ela tem o seu ministério. E que algumas eu não vou reconhecer, eu conheço. Por exemplo, vocês falaram da pastora Antonieta. Então, vamos lá. A pastora Antonieta começou um trabalho na casa dela, depois sozinha comprou um terreno, foi falar com o meu sogro mandou ela se virar, ela construiu a igreja. Essa mulher não é pastora? Então o que é que ela é? Essa mulher não é pastora. O que é que ela é? Ela foi pastora sem ter título. Porque na Assembleia de Deus não podia ser. Quando eu passei a ser o pastor, que eu fiz uma ruptura com convenção de pastores, eu consagrei a Antonieta pastora. Ela já tinha 30 anos como pastora. Sim. Apacentando, orientando, cuidando. Então como é que ela não é pastora? Aconselhando. Agora, eu vou... Aqui, ó. Não, ela é pastora porque é a esposa do pastor. Tá errado. Tá errado. Eu tenho várias esposas de pastores da igreja que eu sou pastor, que eu não sou pastora. A minha igreja, eu sou da Assembleia de Deus, Ministério de Belém, que em vários estados do Brasil, o pessoal fala Assembleia de Deus Missão. Na minha igreja ainda não consagra.
mulheres a pastora. Nem a tipo diaconisa, nem não, em evangelista? alguns casos tem missionárias. Né? Tem missionárias e diaconisa pode, apesar de que eu não conheço nenhuma diaconisa, mas diaconisa o Estatuto da Igreja permite. Se for levar a risca da palavra, não existe respaldo ali na palavra para o pastorado, não é a liderança. É exatamente assim. Uma mulher ela pode exercer várias lideranças na igreja. Agora, como é que a gente pode dizer? Essa posição de sacerdote não existia no Novo Testamento, que a gente entende que é a nova aliança, é a nova dispensação. Então, você não vê ali nenhum respaldo de nenhuma mulher como sendo apóstola, por exemplo. Já que Jesus ele estabeleceu ali a equipe dele, você não vê nenhuma mulher sendo apóstola. Porém, a gente vê no Antigo Testamento, se você for levar em consideração o Antigo Testamento, você vê várias lideranças femininas que em algum momento exerceram esse papel profético também, embora que não sacerdotal, fazendo os ofícios de um sacerdote, que ele fazia no Velho Testamento. Agora você vê algumas lideranças femininas, Débora era no judiciário, né? Esté era uma liderança política, mas você vê Miriam também como uma profetisa, e algumas pessoas também chamam Miriam de sacerdotisa, embora em nenhum lugar da Bíblia você vê Miriam fazendo os ofícios de um sacerdote. Aí, quando você vai para o Novo Testamento, você vê algumas mulheres que exercem protagonismo no Novo Testamento, mas nenhuma como apóstola. Nenhuma na liderança da igreja. Bem, de uma maneira mais moderna, a gente entende o seguinte, que a mulher tem um papel ainda mais supremo do que esse. Se você vai ficar na frente de uma empresa, na frente de qualquer coisa que demande muito tempo, porque estar na frente de uma igreja, ser pastora de uma igreja, não é só preparar a palavra e pregar. Ser pastora de uma igreja, é claro, algumas pessoas só pregam, mas ser pastora de uma igreja é exercer todos os ofícios que um sacerdote exerce na igreja, né? Realiza o velório, realiza casamento, separa obreiros, faz atendimento, todos os tipos de atendimento. Então, como é que essa pessoa, que é mulher, que precisa desse tempo para realizar todos esses ofícios, ela ainda vai conseguir o papel supremo, que é formar os cidadãos para a sociedade? A gente entende que naquela sociedade... Como mãe, né? Como mãe, como formadora, criadora de filhos. Inclusive homens. Né? Inclusive homens, tá? Então, assim, é muita coisa. Eu acho que criar uma criança, criar um cidadão dá muito trabalho. Então, eu entendo que talvez, como a gente vê, isso daí não é teologicamente falando, mas que talvez Deus tenha separado esse ofício do sacerdotal para os homens por esse motivo, para que a mulher ela tivesse mais tempo para criar melhor, para educar melhor os cidadãos, a família em si, a sociedade em si. E na Bíblia a gente não vê respaldo para isso. Porém, nos lugares que eu tenho ido, eu tenho encontrado igrejas muito bem lideradas por mulheres, que estão exercendo com excelência, inclusive, com mais cuidado, com mais cautela e até mais zelo do que muitos homens. Você vê um respeito maior. É igual a mulher no trânsito. Ela dirige com muito mais cuidado. Ela é muito mais atenta. Então, eu tenho visto em muitos lugares por onde eu tenho andado uma obra liderada por mulheres prosperando. E aí, quando a gente vê a obra prosperando de verdade, e o povo sendo salvo, o povo sendo liberto, ministérios sendo ativados, e você vê o reino crescendo, e quando você olha para outra que está sendo liderada por um homem, e está ali parado, águas paradas, não evolui, não cresce, aí você diz, e agora, Jesus? Então, isso é uma discussão que a gente não vai conseguir resolver em 20 minutos. Você não é pastora, então? Não. Não é isso? Eu não sou consagrada a nada. Mas é chamada de pastora em muitos lugares que vai pela... Todas as pessoas me chamam de pastora. Pastora Sara. Pastora Sara. Eu canto, eu prego. Eu nunca realizei casamento.
eu nunca fiz velório. Tem muitas coisas de pastores, que é um pastor que faz, que eu nunca fiz. Nunca separei ninguém para ser obreiro, nunca mentoreei ninguém, que é tudo coisa são ofícios de um pastor. Em muitas igrejas, mesmo que tradicionais, a gente vê muito... o homem é pastor, a mulher pode não ter o título, mas se ela está ali do lado dele, ela acaba liderando mais a parte feminina da igreja, ela acaba sendo quase que uma pastora, mesmo que não oficialmente, mas na prática, ela está ali ao lado do pastor e está exercendo também um pastorado de uma forma, mesmo nas igrejas tradicionais eu tenho visto muito isso. E a mulher tem que estar do lado do homem, né, mesmo. Eles são uma só carne, então é assim mesmo. Helena Raquel, no podcast Pode Crer, rebate aqueles que criticam o pastorado feminino. É que é interessante que as pessoas que são contra o ministério feminino, até para viralizarem nesse tema, elas precisam tirar um recorte nosso que atua no ministério feminino. É verdade. Entendeu? Esses dias fizeram um corte, né? Da minha cunhada, a pastora Camila Barros, e aí tá lá, viralizou a crítica. Mas para viralizar a crítica sobre o ministério feminino, vocês precisam fazer um corte de uma mulher influente exercendo o ministério feminino. Esse rio não vai parar. Ninguém para esse rio. A porta do sepulcro foi o Jesus ressuscitado quem disse para que Maria Madalena noticiasse isso. E desde então nós estamos noticiando que ele vive. Uma minoria com título, uma maioria sem nenhum título, mas cheia de desejo de dizer que ele vive. Esse rio não volta, não volta. As divergências teológicas, que se dão até por influência, obviamente, cultural também, elas não nos fazem adversários, não nos fazem inimigos, jamais. Infelizmente, o tema do Ministério Feminino é tratado com muita indelicadeza por algumas pessoas, o que é totalmente desnecessário. A gente pode perfeitamente, né, falar de pontos divergentes, mantendo a bondade, a generosidade e o amor. Mas, em suma, os divergentes vão seguir, mas nós também vamos seguir. Graças a Deus por isso. Amém. E aí, galera, Alexandre aqui do Cristão Também Pensa. Posso te falar, realmente tem muitas vantagens em trabalhar pela internet. Você pode trabalhar do conforto da sua casa ou em qualquer parte do mundo, fazer seus horários, e eu quero ajudar você que tem esse sonho de ganhar dinheiro, trabalhar na internet. Clica no primeiro comentário fixado, conversa com a nossa equipe, eles vão te dar o passo a passo, você vai poder tirar todas as suas dúvidas. A internet não é o futuro, é o presente, acorda. Clica no primeiro comentário fixado, Deus abençoe.